últimos tempos, tem se falado muito a respeito do tal empoderamento feminino, que na prática nada mais é do que um novo tópico no rol do discurso vazio feminista. Pinta-se o empoderamento feminino como uma grande vitória, uma grande conquista para todas as mulheres. Mas o que é esse tal de empoderamento no final das contas? E será que ele é de fato uma coisa boa para as mulheres, como os progressistas gostam de alardear? A propósito, e antes que eu me esqueça, você já me segue aqui no canal? Se ainda não me segue e se você curte o trabalho que eu produzo aqui no YouTube, se inscreva no meu canal e curta, compartilhe e comente neste vídeo, porque isso me ajuda a crescer aqui na plataforma e a chegar a mais pessoas. Este é um canal pequeno, então o seu apoio é muito importante para mim e faz toda a diferença. Me siga também lá no Instagram, @quintessencia.lib, porque eu sempre posto conteúdos diferentes por lá também. Na época do curso de administração, eu conheci o termo empowerment, que traduzido ao pé da letra significa exatamente empoderamento. É um termo bastante caro no gerenciamento de empresas, especialmente na área chamada de gestão de pessoas. Então, basicamente, o empowerment, ou empoderamento, é uma coisa boa e que faz parte das mais inovadoras técnicas de administração de organizações. Mas o que é exatamente esse empoderamento de acordo com a administração? Bem, como o nome sugere, empoderar significa conceder poder a algo ou a alguém que originalmente não tinha aquele poder. Por exemplo, quando um CEO concede determinado poder aos níveis inferiores de gerenciamento, ou quando um supervisor concede a seus subordinados algum tipo de autonomia na tomada de decisões básicas. Esse tipo de atitude é bom por vários motivos. Primeiro, porque ao permitir que mais funcionários participem do processo decisório, você torna todo o processo empresarial mais simples e menos burocrático, uma vez que os escalões superiores não precisam mais ficar se preocupando com decisões básicas que não precisam de grandes estratégias para serem tomadas. Por outro lado, isso é muito bom para valorizar o trabalho do funcionário, porque além de ele se empenhar mais em suas funções, ele se sente importante na organização. Participar da tomada de decisões faz o funcionário se sentir relevante, quase que um pequeno dono daquela empresa. Na prática, isso pode se converter em maior produtividade e, no fim das contas, no amor maior por aquela empresa. Pois bem, essa então é a origem do termo empowerment, ou em português razoável, empoderamento. Mas, fazendo justiça ao título deste vídeo, como se dá a aplicação de tal termo, empoderamento, no ambiente feminista? Bem, precisamos dizer que os movimentos progressistas se apropriaram desse termo para seus próprios objetivos. Logo eles, que sempre criticam toda sorte de apropriação como a cultural, não é mesmo? Como libertário, eu não me importo com isso. Termos e suas definições não são itens escassos. Logo, não são propriedade de ninguém. Eu mesmo faço um uso bastante liberal de alguns termos já conceituados, como no caso de ética e moral, assunto que eu já explorei em outro vídeo meu aqui do canal. O problema aqui não é o livre uso de um termo. O caso em questão se trata, isso sim, de uma perversão machista do termo empoderamento. Sim, dizer empoderamento feminino é um baita machismo. E eu explico. Se a ideia de empoderamento significa que um ente superior, ou seja, que está em um nível hierárquico acima, concede poder a um ente de nível abaixo, dizer que determinada mulher é empoderada significa dizer que ela recebeu de alguém o poder que ela agora possui. O que é diferente, por exemplo, de dizer que ela é poderosa, algo que significaria que aquele poder é intrínseco a ela. E horas, de quem as mulheres recebem o poder? Quem as empodera? Por eliminação, na certa, são os homens. Ou então, algumas mulheres empoderam outras. Em ambos os casos, a situação é bastante ruim. Se a metade masculina da população é quem concede poder à outra metade, a feminina, isso significa que os homens são superiores. Se, contudo, são algumas mulheres que concedem poder a outras, isso significa que algumas mulheres, nesse sentido, são superiores às outras. Veja como a perversão do sentido original da palavra empoderamento é um verdadeiro tiro no pé dos progressistas, especialmente das feministas. Querendo lacrar com o termo do momento, que, como sempre, é uma exportação barata de ideias progressistas de outros países, como os Estados Unidos, o que as feministas conseguem é justamente rebaixar as mulheres, colocando-as no nível inferior ao dos homens, uma vez que elas precisam receber de outrem o poder que passam a possuir. De acordo com essa turminha, as mulheres não nascem poderosas, elas são empoderadas, ou seja, elas recebem esse poder de alguém. Sabe, no fundo eu sempre acreditei que ninguém odeia tanto as mulheres como as próprias feministas.
Mas, ultimamente, essa minha suposição tem se convertido, cada vez mais, em certeza. Naturalmente, como uma pessoa religiosa, eu acredito que todos, homens e mulheres, recebem sim poder de alguém. No caso, alguém com A maiúsculo, ou seja, de Deus. Nesse sentido, todos nós seríamos empoderados pela ação do Espírito Santo. Mas tenha certeza, não é nisso que as feministas pensam quando elas falam em empoderamento feminino. Elas pensam, isso sim, e na prática, na inferiorização da mulher perante os homens. Mas antes fosse apenas esse o problema. O fato é que as características que os progressistas pintam como sendo empoderamento são as piores possíveis. Esqueça tudo aquilo que caracteriza uma mulher, que a torna diferente e que a faz ser tão amada pelos homens, pelas crianças e por outras mulheres. Tudo isso é deixado de lado pela turma progressista. O que eles valorizam, isso sim, é o que rebaixa a mulher a um nível quase animalesco. Mulheres em roupas minúsculas, rebolando para homens, sendo exibidas como carne em um açougue ou como um objeto de exploração sexual. Isso é empoderamento. Não importa o fato de que mulheres que se comportam assim são tratadas como objetos descartáveis por homens e que, vez após vez, se envolvem em relacionamentos cada vez mais abusivos e problemáticos. Não, o importante é a liberdade de exibir seu corpo e esquecer do cérebro. Os grandes ícones do empoderamento feminino não trazem em si nada do que caracteriza o lado feminino da humanidade. Não há qualquer apreço pela maternidade, pela sensibilidade, pelo recato, pelo cuidado. O feminismo abraçou a perversa ideia de igualar as mulheres aos homens, especialmente aos defeitos destes últimos. É por isso que vemos tantas mulheres hoje em dia com comportamentos degenerados que deixariam envergonhados homens de algumas décadas atrás. Abuso de bebidas alcoólicas, tendência à infidelidade, comportamentos imorais e promíscuos, vício em pornografia, relativização dos relacionamentos e da maternidade, enfim, tudo de pior que existe em muitos homens agora faz parte do universo feminino, como pintado pelas ditas feministas. Estas são as mulheres empoderadas da grande mídia, cantoras com pouco talento vocal, especialistas em exibir o próprio corpo, como se fosse necessário algum mérito ou talento para se exibir de forma lasciva. O grito de empoderamento feminino apenas desvaloriza a mulher, ocultando os verdadeiros talentos femininos para exibir em seu lugar comportamentos que não exigem qualquer capacidade marcante ou única. A mulher empoderada é vazia de sentido, pouco talentosa e, o que é pior, terrivelmente parecida com os homens, especialmente com os homens de pior qualidade. Mulheres como Margaret Thatcher, primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra do Reino Unido, tendo sido a pessoa mais longeva no cargo no século XX, são simplesmente desprezadas pela esquerda. Janaína Pascoal, Ana Caroline Campagnolo, Bia Kicis e tantas outras mulheres bem-sucedidas na política nacional não são apenas deixadas de fora de listas de mulheres empoderadas, como são mesmo atacadas pela esquerda hipócrita nacional. Mas você não precisa ir tão longe para perceber a hipocrisia dessa turminha. Pense em sua avó ou bisavó, que criou 5, 6, 10 filhos, os carregou no colo, deu de mamar, acordou todos os dias, fez comida, botou para a escola, corrigiu e educou. Isso é uma mulher poderosa. O que uma boa mãe faz, nenhum homem é capaz de fazer. E hoje, uma penca de meninas e mulheres, mães de cachorros e gatos, querem dizer que essa sua avó ou bisavó era retrógrada e submissa. Não, as novinhas é que são empoderadas em seus trajes sumários e em seus discursos depressivos. Em 2017, a cantora Anitta, que convenhamos, é mais conhecida pelas bobeiras que fala a respeito do dólar e também por rebolar bastante, foi eleita a Mulher do Ano pela revista GQ. Quanto empoderamento, não é mesmo? Naturalmente, mulheres muito mais relevantes foram esquecidas naquela votação, como a professora Ellen de Abreu Silva Batista, que morreu salvando dezenas de alunos em um incêndio em uma creche. Mas ela não sabia rebolar, não é mesmo? A policial militar e atualmente deputada federal Kátia Sastre ficou nacionalmente conhecida por defender outras mães e crianças de um assalto à mão armada na frente de uma escola. Na certa, porém, você não ouviu um único pio a respeito disso por parte dos movimentos feministas e do lado dos progressistas, não é mesmo? Mais fácil seria ver a Maria do Rosário chorando por causa da morte daquela vítima da sociedade. Aliás, tá aí outro tema que os defensores do empoderamento feminino nunca defendem, o direito de as mulheres se defenderem portando armas de fogo.
Homens e mulheres não são só diferentes, eles são complementares. Naquilo que um homem costuma falhar, a mulher acerta. Naquilo que as mulheres são mais fracas, os homens têm mais força. Novamente puxando para o lado religioso. Eu acredito que Deus quis criar essas diferenças como reforço da certeza de que homem e mulher foram feitos um para o outro, para se tornarem uma só carne. Contudo, ainda que você deixe o aspecto religioso de lado, não há qualquer dúvida. As diferenças entre homens e mulheres são essenciais para uma sociedade. Você pode perceber olhando ao seu redor. Quanto mais se anulam essas diferenças, mais degradada a nossa sociedade se torna. O termo empoderamento feminino é machista por dois motivos. Primeiro, porque pressupõe que as mulheres precisam receber de alguém um poder que na verdade já lhes é natural. Segundo, porque estipula como símbolos do poder feminino justamente práticas e costumes que degradam a mulher, rebaixando-a a uma mera cópia ruim de tudo o que há de pior entre nós homens, tornando-as um arremedo mal acabado da masculinidade, enquanto deixa de lado tudo aquilo de bom que caracteriza uma mulher. E você, mulher de bem, que não quer cair nesse papinho furado de falso feminismo, fique de olho. Outros termos bonitinhos como empoderamento serão empregados mais cedo ou mais tarde. Quando algum progressista engraçadinho vier falar contigo a respeito de empoderamento feminino, sugiro que você responda como a poderosa juíza Gabriela Hart respondeu ao ex-presidiário Lula em seu julgamento. Se começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema.